Nessa segunda aula, a gente vai tentar compreender um pouco sobre essa mecânica, certo? Como eu falei para vocês na aula passada, a mecânica tem o objetivo de estudar os movimentos, mas para eu estudar esses movimentos eu preciso compreender algumas coisinhas antes. Primeiro, eu preciso compreender como é essa divisão da mecânica. Essa divisão da mecânica vai funcionar da seguinte maneira: cinemática e dinâmica. Mas professor, o senhor mostrou ainda na aula passada que existe uma terceira, certo? Que é a estática. Só que você vai perceber que essa estática ela vai ser estudada dentro dessa dinâmica. E aí quando chegar lá mais lá na frente a gente vai tentar compreender isso. Pois bem, cinemática ela vai estudar o movimento dos corpos sem enfocar sua causa. Ela procura apenas investigar o que está acontecendo durante esse movimento. Ele quer saber a posição em que esse objeto está, quanto tempo ele gasta para ir de uma posição para outra, a velocidade com que ele vai de uma posição a outra e assim por diante, como eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior. Já a dinâmica vai procurar investigar a causa, ou seja, por que do movimento está ocorrendo. E a gente vai perceber, quando for estudar a dinâmica, que esse porquê vai ser sempre uma única resposta. A gente vai ver mais lá na frente. Pois bem, a gente vai ter então que compreender um pouco como foi dadas as explicações em relação a esses movimentos. O primeiro cientista a se dedicar ao estudo da mecânica foi Galileu Galilei, certo? Vocês vão perceber que Galileu ele vai se meter em quase todas as áreas da física. Embora Aristóteles já tivesse feito algumas observações a respeito dos movimentos dos astros e da queda dos corpos. É bem interessante a gente prestar atenção em como eram dadas as explicações por Aristóteles. Ele fazia uma viagem grande. Qual era a explicação de Aristóteles? Aristóteles dizia o seguinte: quando um arqueiro lançava uma flecha, o exemplo que ele usou, né? Existia um elemento na natureza chamado de éter. Esse éter ele era invisível e ele era responsável pelo movimento dos objetos. Quando você lançava essa flecha, o éter que se encontrava na frente da flecha abria espaço, ia para trás dessa flecha e a empurrava para frente. Por isso que a flecha conseguia alcançar altas velocidades. A galera naquela mesma época também explicava a existência dos 4 elementos naturais e que eles eram a explicação para o que ocorria com as coisas. Como assim? Todo mundo acredita que já assistiu a Avatar, e aí tinha aqueles 4 elementos: terra, ar, água e fogo. E aí a explicação utilizada durante muito tempo, quando eu digo muito tempo, são séculos, certo? É que a terra, o elemento terra, deveria estar no centro de todas as coisas. É por isso que quando eu solto uma pedra, ela cai. Por mais que eu jogue ela para o alto, ela vai voltar e vai cair na terra. A água, ela deve estar sobre a terra. É por isso que na chuva, a água cai. É por isso que formam-se lagos e oceanos e rios, porque o lugar deles é estar sobre a terra. Acima da terra e da água está o ar. É por isso que a gente tem os ventos, é por isso que a gente respira. E acima desse ar nós temos o fogo, porque todos os dias uma bola de fogo passa pelos céus. É por isso que quando eu acendo uma fogueira, eu toco fogo em algo, as chamas tendem a subir, porque elas tendem a ir para o seu lugar natural. E essa explicação durou durante muito tempo. Diziam até que existia esse quinto elemento, o éter, que era responsável pelo movimento. Depois esse éter passou a explicação para o local onde as estrelas se encontravam, certo? O éter era como se fosse a divisão
onde as estrelas ficavam na divisão entre terra, céu e inferno. E isso acabou sendo adotado durante muito tempo. E aí eu quero chamar a atenção para vocês de que a religião, ela foi durante muito tempo a explicação para as coisas. Hoje em dia você ainda tem explicação para muitas coisas. Se você pegar um religioso fervoroso, fanático, ele vai dar a explicação religiosa para muitas coisas que acontecem. Quando na verdade hoje em dia a ciência já consegue provar muitas delas. Ok? Depois de Galileu, certo? Apareceu Newton, que aí uma curiosidadezinha, no ano que Galileu morre, Newton nasce. E eles, durante muito tempo, ficaram dizendo que um era a reencarnação do outro. Como disse, você, religião, arrumar um jeito de explicar tudo, mesmo que essa explicação fosse errada. Ok? E aí, Newton foi o grande nome da mecânica. É tanto que a mecânica que a gente vai estudar, ela é chamada de mecânica newtoniana, porque toda ela é baseada nas declarações, leis, postulados e estudos do Isaac Newton, que ganhou o título de Sir, certo? Ele acabou ganhando o título de Sir pela sua contribuição na ciência. Pois bem, vamos começar a estudar então a cinemática. Eu já sei o que é mecânica, estudo os movimentos. A cinemática eu já sei que vai estudar como o objeto se desloca. Ok? Para eu poder entender como esse objeto se desloca, eu preciso compreender, certo, alguns conceitos básicos, porque esses conceitos básicos eles vão ser fundamentais para eu compreender toda a mecânica. São eles: móvel, referencial, movimento, repouso, trajetória, ponto material, corpo extenso, posição e deslocamento. A gente vai ver um a um, certo? Para que fique claro para a gente o que é cada uma dessas coisinhas. Pois bem, vamos lá. O que é um móvel? Um móvel, pessoal, é um corpo que pode se movimentar, certo? Um móvel vai ser aquele corpo que ele vai poder se movimentar, vai poder ficar em repouso, que eu vou ter um determinado movimento para ele, que eu vou poder dar um determinado movimento para ele, certo? Por exemplo, se você pega uma cama e você consegue movê-la pelo quarto, você considera a cama um móvel, ok? E esse movimento ele tem que ser em relação a um referencial, a um ponto de observação, ok? Por exemplo, eu estou movendo a cama em relação a quem? Em relação à parede. Então aquela parede vai ser o meu referencial, ok? Pois bem, eu já sei o que é um móvel, vamos tentar entender o que seria esse referencial. Eu gosto de dizer que referencial é aquela vizinha fofoqueira que você tem, certo? Que ela vê as coisas e ela interpreta do jeito dela. É ela que vai dizer como é que as coisas aconteceram. Exemplo, se ela vê às 10 horas da noite teu namorado, tua namorada saindo da tua casa ou entrando na tua casa, ela vai pensar besteira, porque ela vai interpretar as coisas do jeito dela. É isso que um referencial faz. No momento que você adota um referencial, o que vale é a palavra dele, é o que ele está vendo, certo? E não o que você vai dizer. Aqui vamos tentar entender de uma forma mais oficial, certo? A gente vai chamar de referencial qualquer ponto que a gente adotar como referência para estudar o movimento dos corpos, ou seja, como observador. Um exemplo que eu gosto de citar é o seguinte: imagine que você está vindo de uma festa, dirigindo o seu carro, certo? Tomou umas e você vem ali naquela ponte velha, na ponte de Igapó.
E aí você vem em alta velocidade e de repente você vai e bate no poste. Bateu no poste, você está vivo, graças a Deus, a polícia chega e percebe que você bateu no poste. A polícia tem a obrigação de pegar a sua declaração, né? E aí você vai dizer, foi o poste que bateu em mim. Por que você pode afirmar que foi o poste que bateu em você? Você não é um referencial, então o que vale é o que você observa. Então, como você é o referencial, você vai perceber que você estava parado no seu carro. Foi o poste que veio na sua direção. Vocês podem estar achando estranho, mas quando você está numa estrada em alta velocidade, você não percebe as linhas passando por você, o poste, as árvores. Não parece que é você que está parado e são aquelas linhas que estão passando? É porque naquele momento você é o referencial. Então você sente-se em repouso e as outras coisas é que vão passar por você. Então quando você está no carro e de repente você bate num poste, se você adota você como referencial, você vai perceber que é o poste que estava vindo na sua direção. E fisicamente isso não está errado. Fisicamente isso está correto. Mas aí o Código de Trânsito Brasileiro ele prevê que o referencial adotado para qualquer situação no trânsito será sempre um referencial externo à situação. Se o Código de Trânsito não prevê isso, você pode acionar a justiça e argumentar fisicamente para isso. Mas infelizmente o Código de Trânsito, ou felizmente, né, o Código de Trânsito já prevê esse tipo de situação, ok? Pois bem, vamos dar continuidade. A gente vai ter aqui então o seguinte, eu já sei o que é esse referencial, ok? E deixa eu citar só mais um exemplo em relação a esse referencial. Um exemplo que a gente pode citar em relação a esse referencial é o seguinte: imagine que eu chegue e dê um tapa na cara de alguém. No momento que eu der um tapa na cara de alguém, essa pessoa vai dizer, vixe, Wander bateu em mim. Mas eu posso dizer que foi o rosto dela que bateu na minha mão. Por que eu posso dizer isso? Porque o referencial agora está sendo a minha mão, ok? Então a gente vai ter diversas versões para uma história dependendo de cada referencial, ok? Então vamos dar continuidade. Já sei o que é móvel, já sei o que é referencial. E aqui a gente tem só apenas alguns exemplos que vocês podem ter acesso a esses exemplos no material que eu coloquei para vocês no Google Sala de Aula. Vamos tentar entender quando é que um corpo está em movimento e quando é que um corpo está em repouso. Um corpo ele vai estar em movimento, certo? Quando ele estiver se afastando ou se aproximando de um determinado referencial. Exemplo, olha o exemplo. Você está no ponto de ônibus. De repente você observa o ônibus se aproximando. Aí a pergunta que eu faço é, para você, aí deixa eu dar um parênteses aqui. Para você determinar se um corpo está em movimento ou em repouso, você precisa observar, certo? Você precisa sempre destacar em relação a quem? Então, em relação a você que está parado no ponto de ônibus. O ônibus está em movimento ou está em repouso? Ele está em movimento. Por que ele está em movimento? Porque ele está se aproximando de você. A galera subiu no ônibus, você não subiu e o ônibus seguiu. Enquanto a galera está subindo no ônibus, o ônibus está em movimento ou em repouso em relação a você? Ele está em repouso, porque ele nem está se afastando, nem está se aproximando de mim. A galera subiu, o ônibus saiu, enquanto o ônibus está saindo, o ônibus está em movimento ou em repouso para você? O ônibus está em movimento. Então, sempre que você quiser saber se algo está em movimento ou em repouso, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar em relação a que ou em relação a quem. Por exemplo,
Imagine aqui comigo. Imagine que você está no ponto de ônibus. Eu estou no ônibus com o Moacir. Estamos um sentado do lado do outro. E aí o ônibus está se aproximando de vocês. Certo? Eu, conversando com o Moacir, digo, olha, fulaninho está em movimento. Por que eu posso afirmar que você que está na parada está em movimento? Porque mesmo que o ônibus esteja andando, eu vou observar você se aproximando de mim. E aí sempre que eu me adoto como referencial, eu vou supor que eu esteja parado. É que nem a história do carro batendo no poste. O cara que estava dirigindo disse que foi o poste que bateu nele. Eu que estou no ônibus vou ver você se aproximando de mim. E é assim que as coisas vão funcionar. Ok? Pois bem, para eu determinar se um corpo está em movimento ou em repouso, eu preciso determinar o meu referencial. Ok? Vamos dar continuidade. Trajetória. Entendam como trajetória o caminho que eu faço, certo? De um determinado ponto a outro, de uma determinada posição para outra, ok? Imagine que por onde você passar, você consiga deixar um rastro. É esse rastro que vai formar a sua trajetória. Dependendo do meu referencial, essa trajetória muda. Olha só a suposição. Tá vendo o aviãozinho? Soltou a bomba. Para você que está do lado de fora observando esse aviãozinho, essa bomba, certo? Você vai ver a bomba caindo como está mostrando na linhazinha curva. Você vai ver ela caindo de forma parabólica. Agora, para o piloto que está nesse avião, ele vai ver a bomba caindo em linha reta. É que nem você sentado no ônibus em movimento. Você pega uma bolinha e começa a jogar essa bolinha para cima. Você vai ver a bolinha subindo e descendo em linha reta. Agora, para uma pessoa que esteja fora desse ônibus, ele vai ver a bolinha subindo e descendo de forma parabólica. Continuando, eu preciso agora compreender como é que um corpo vai ser ponto material ou corpo extenso. Quando é que um corpo é ponto material? Um corpo vai ser considerado ponto material quando o seu tamanho, as suas dimensões forem desprezíveis em relação à sua trajetória. Como assim? Imagine um carro indo daqui para João Pessoa. O tamanho do carro influencia nesse deslocamento? O tamanho do carro vai dificultar o seu deslocamento daqui para João Pessoa? Não vai, certo? Então, daqui para João Pessoa, um carro é considerado um ponto material. Um avião saindo daqui para o Japão, uma distância enorme, o avião vai interferir na trajetória, o tamanho dele? Não vai. Então, nessa situação, o avião é um ponto material. E quando é que ele vai ser um corpo extenso? Quando as suas dimensões atrapalharem, interferirem nessa trajetória. Por exemplo, um carro entrando numa garagem. Ei, um carro na garagem, ele vai ser um ponto material ou um corpo extenso? Vai ser um corpo extenso, porque o seu tamanho vai influenciar. Dependendo do tamanho, talvez nem caiba na garagem. Um avião manobrando, pousando na rua do Miriam. O tamanho vai influenciar? Com certeza o tamanho vai influenciar. Então são essas coisas que eu tenho que prestar atenção. Se o tamanho atrapalha, é um corpo extenso. Se o tamanho não atrapalha, vai ser considerado um ponto material. Ok? Eu preciso compreender agora a ideia de espaço ou posição. Como é que isso vai acontecer? A posição, pessoal, o espaço, é o local que o corpo vai ocupar em determinado momento. Você está sentado na cadeira assistindo aula. O seu espaço, a sua posição é exatamente onde essa cadeira está nesse determinado momento. Ok? E eu vou sempre atribuir a essa posição um determinado número para eu ter uma referência, certo?
Se você observar aqui, nas rodovias, certo? Daqui do Brasil, vai ter sempre uma plaquinha quadradinha dessa indicando o quilômetro em que você se encontra. Se você observar, principalmente nessa BR que dá para o litoral norte, você vai observar que vai ter sempre uma plaquinha azul determinando lá quilômetro tal, que é para que você tenha noção da sua posição. Carro quebrou, o que é que eu vou fazer? Vou ligar e vou dizer, olha, meu carro está próximo ao quilômetro tal, que é para que você determine a sua posição o mais rápido possível, ok? Se você sai do quilômetro 37, por exemplo, e vai até o quilômetro 50, aí a gente vai ter uma nova grandeza, a gente vai ter a ideia de deslocamento, certo? Ou variação da posição. Do 37 para o 50, a gente teve aí um deslocamento de 13 quilômetros. Então, quando você determina sua posição inicial, sua posição final, você consegue determinar o deslocamento que você vai sofrer, que é justamente esse próximo ponto que eu acabei, mas eu já expliquei para vocês, ok? Delta S, pessoal, é só um jeito matemático de eu representar esse deslocamento. Sempre que esse triângulozinho aparecer para você, ele quer dizer quer dizer variação. E o S é posição. Então, delta S é variação da posição. O S é posição final, o S0 é posição inicial. Então, sempre que você pega a final menos a inicial, você vai determinar o deslocamento de um determinado móvel, ok? Só para deixar claro isso tudo para vocês. Algumas observações importantes em relação a esse deslocamento. O deslocamento escalar será positivo quando o móvel se deslocar mais no sentido positivo do que no sentido negativo da trajetória. Professor, como assim? A gente costuma, pessoal, para determinar as posições, uma reta numérica, certo? Mas a gente sabe que no dia a dia isso não cola muito. É por isso que eu às vezes nem gosto de falar essa parte com vocês, porque não é fundamental para a gente compreender essa parte de sentido positivo e sentido negativo. Mas compreenda da seguinte maneira: sempre que eu falar em sentido positivo, é porque eu vou estar andando para a direita ou para cima. Sempre que eu falar em sentido negativo, eu vou estar andando para a esquerda, para trás, certo? Ou para baixo. Quero que vocês compreendam da seguinte maneira. Beleza? Por hoje é só e vamos para a próxima.